Boa tarde. Rádio Terra FM Caucaia, Ceará. Programa do dia. Direção geral e apresentação Dorival Lima. Quarta-feira, 27 de março de 2024. Deus acima de tudo e de todos. Primeiro a vida e segundo a liberdade. Hoje vou fazer um panorâmica do nosso Brasil, que é muito importante. Agora, nós não podemos esquecer que a corrupção está aumentando de manhã, de tarde e de noite em todo o território brasileiro. Infelizmente, a política e a corrupção continua lado a lado. Amigos ouvintes da Rádio Terra FM em Caucaia, veja a situação do Brasil no quesito de segurança da sociedade brasileira e da vida política e que estamos passando no momento atual. Menina de 4 anos é vítima de estupro por professor de escola municipal na capital alencarina, Fortaleza. Mandante da morte de diretor de escola indígena Tabeba, em Caucaia, é preso pela Polícia Civil. Eleições em Pacatuba, pré-candidaturas são marcadas por disputas familiares e impasse sobre alianças, e a população do município em dificuldades e faltando tudo. Telhado de posto da Polícia Rodoviária Estadual em Aquiraz desaba devido à chuva nesta quarta-feira. Serviços da construção de péssima qualidade. Se caiu, não foi por causa da chuva, não. É porque, infelizmente, eles fazem uma construção de péssima qualidade. Mais de 15 mil professores da educação básica no Ceará não têm ensino superior, mostra censo escolar. Caucaia, Canindé e Itapajé lideram demissões no estado do Ceará em 2024. Meus amigos, é o seguinte, essa aí é a radiografia das principais manchetes estampadas nos jornais do nosso país. Tudo isso aí é consequência da corrupção que existe no nosso país. Meus amigos, enquanto o Brasil, de ponta a ponta, a nível nos municípios, nos estados e na União Federal, a corrupção continua direto. É de manhã, é de tarde, é de noite. É só você verificar, certo? Porque os prefeitos, os governadores e o presidente da República, eles deveriam ter um projeto para governar o município, o estado e a União Brasileira, o Brasil. Mas não tem. Porque os políticos, a preocupação deles é uma só. É continuarem na política como vereador, como prefeitos, como deputados estaduais, governador, deputado federal, senador e presidente da República. E para completar, com esse negócio de reeleição que começou no governo passado de Fernando Henrique Cardoso, que ele fez de tudo para implantar a reeleição no Brasil. E na reeleição, quem saiu ganhando foi ele. E quem sai perdendo é a população brasileira. Porque, meus amigos, a eleição, ela só traz benefícios para a classe política brasileira. Porque o eleitor entra pelo cano. Se você verificar a sua cidade, o seu estado e o Brasil no todo,
continua, certo, o impasse. É serviços de péssima qualidade, certo? Obras de péssima qualidade, não é à toa que esse posto da Polícia Rodoviária Estadual em Aquiraz caiu com a chuva. Por quê? Porque é uma obra que é feita pela metade. É feita a licitação, certo? E quando é iniciada a obra, a construtora, ela faz da maneira como ela quer. Porque sempre existe o jeitinho brasileiro. A redução do material, das ferragens e de outros. Por isso que não existe uma fiscalização, certo? É obra feita porque tem políticos envolvidos, às vezes são construtora de políticos, pode ser do vereador, do prefeito, qualquer político, ele tem uma construtora, ou então de amigos. Porque é o seguinte, a licitação em todo o Brasil, principalmente aqui no Nordeste brasileiro, na região metropolitana de Fortaleza, existem várias construtoras que têm ligamento com a classe política. Aí é feita uma licitação, essa licitação ela é feita exatamente com a participação dos empresários, eles elaboram, certo, aquela licitação, certo, e faz exatamente para um grupo de construtores e construtoras vencer a licitação. Aí o material, eles pegam similar, eles modificam tudo. Por isso que, se você vê uma obra em todo o Brasil, principalmente aqui no Nordeste brasileiro, você vê a nossa malha viária, as estradas, pronto. É de péssima qualidade. Eles fazem um asfalto e quando começa a chover, o asfalto vira sorrisal. Aí aparecem os buracos, aí quem anda nas rodovias, a nível estadual, municipal e federal, você perde um pneu, perde o aro, acaba com a suspensão dos carros. Por quê? Porque as obras, ela é feita de péssima qualidade. Não existe uma fiscalização, certo? Porque ali a construtora e os fiscais a nível municipal, estadual e federal, todos estão envolvidos no esquema. Há pouco tempo, um advogado, ele foi demitido do serviço de licitação em Fortaleza. Por quê? Porque tinha algo errado. Ele, como um advogado, um cara novo, trabalhando no setor de licitação, ele viajando para o exterior, certo? Postando coisas indevidamente, comprando carro do valor fora da realidade, viajando para o exterior. Quer dizer, por quê? Porque a facilidade do dinheiro nas licitações. Meus amigos, eu conheço pessoas que estão super ricos só nas licitações. Porque lá existe um esquema. Tem todo mundo envolvido, é a classe política, são os fiscais, são as construtoras. Rapaz, se você puxar o leque, é uma infinidade de pessoas que estão, certo, ganhando com a licitação. Qualquer licitação, a nível municipal, estadual e federal, tem marmota. Aí quem perde é a população, porque as obras de péssima qualidade, se você vê, certo, as estradas, os prédios públicos, que é realizado com pouco tempo, é feito um aditivo para fazer uma reforma. Por quê? Porque são obras de péssima qualidade. Por isso, meus amigos, que eu lhe digo, o Brasil nunca vai ser um país sério, porque tudo começa, certo, com os políticos, a nível municipal, estadual e federal. Porque o político no todo, ele gosta de dinheiro. Ele gosta de ganhar, certo, na moleza, igual aquilo que só quer na boquinha. Por isso, meus amigos, que o Brasil hoje está passando pelo momento de muita dificuldade. E quem pena é a população. Você vê em Brasília, certo, desde janeiro de 2023 até agora, 27
de março de 2024, o que foi que o presidente que assumiu, o que foi que ele fez? Nada. O governador do estado do Ceará foi que ele fez nada. E os demais governadores do PT e da esquerda, nada. Porque é o seguinte, o PT, certo? Esses partidos da esquerda, eles são preguiçosos. Eles gostam de moleza, gostam de viajar para o exterior, gostam de criar situações, de dificultar o progresso. Por quê? Porque estão sempre arranjando certas situações. Olha, tem esses sindicatos, essas ONG, como também o Movimento do Sem Terra e outros. Tudo, meus amigos, é para tirar dinheiro do erário municipal, estadual e federal. Meus amigos, o dinheiro que circula dos pagadores de impostos a nível nacional, que é arrecadado pelos tesouros dos municípios, dos estados e federal. Esse dinheiro, ele não volta para o bem da população brasileira, porque aí fica a saúde sucateada, a educação sucateada, nós não temos segurança, certo? Quer dizer, falta tudo, porque o Brasil é um país de faz de conta. E a segurança é só a imprensa divulgando, certo? E a população sem ter segurança. É o roubo aumentando, é o sequestro aumentando, é o estupro aumentando, o crime, certo? São esses criminosos de facções que estão presos dos presídios. Saíram 2 lá em Mossoró. Até hoje a Polícia Federal não conseguiu localizar com como é que se diz, com os cães farejadores. Agora há pouco, um deputado do Rio, deputado federal, foi preso. Descobriram que ele está envolvido no assassinato daquela vereadora, Marielle. Quer dizer, são as coisas, meu amigo, que no Brasil é acontecendo. E a tendência é que eles não encontram uma solução. Por quê? Porque as leis do nosso país, existem várias leis, mas essas leis elas são distorcidas. Tem pessoas que têm crime há mais de 30 anos, já prescreveu. Aí, atualmente, o pessoal que está comandando o país está fazendo um governo de perseguição a Jair Messias Bolsonaro, a família dele e de certos deputados federais, senadores e de outros políticos. Por quê? Porque é o seguinte, a esquerda e o PT, eles querem dominar o Brasil. O presidente atual, ele quer implantar, certo, o comunismo no Brasil. Já tem um controle das Forças Armadas, da Polícia Federal, certo? E que tudo que está acontecendo, essa perseguição de políticos, da família de Jair Messias Bolsonaro, tudo isso aí é orquestrado. Porque o presidente atual, ele não fez nada e nem vai fazer. Ele gosta de viajar, de mentir, de prometer, certo? De escolher as pessoas. Ele está querendo legalizar o aborto, que a sociedade brasileira não permite, e as religiões. Ele quer legalizar o consumo e venda de cocaína e droga. Os pequenos furtos, os delegados não podem fazer BO. Quer dizer, ele está desmantelando o Brasil, tanto financeiramente, como as leis, e está deixando tudo correr frouxo. Porque ele governou no passado 8 anos. O governo de Lula, em 8 anos, foi o maior desastre que um presidente pode fazer. Mas também pudera. Ele, veja o currículo dele. Não tem o 4º ano primário. É homem despreparado. Agora tem uma coisa. É especialista queixo de jacaré. Para mentir, prometer e viajar, escolher as pessoas, prometer. Porque ele governou o Brasil
8 anos. Teve o Mensalão, Petrolão, a Operação Lava Jato e outros crimes. E ele foi condenado por vários tribunais e passou 582 dias preso. Nós não podemos esquecer. Aí Edson Fachin deu um jeitinho brasileiro e colocou ele em liberdade. E os processos e tudo que foi feito, eles estão desmantelando a Operação Lava Jato. Quer dizer, foi um trabalho que foi feito minuciosamente com a Polícia Federal, com investigadores, com todos os aparatos, certo? E foi tudo confirmado. É tanto que teve empresários que devolveu o dinheiro. Meus amigos, o ladrão, quando ele devolve dinheiro, porque ele roubou. Mas aí há um entendimento no Supremo Tribunal Federal que eles usam um linguajar, certo? Um nome muito bonito, certo? Até para você falar e escrever é difícil. Exatamente para confundir a cabeça da população. Aí Lula foi liberado, foi para ser candidato e venceu. Até hoje, a população brasileira não está convencida da eleição que passou, mas ele assumiu. Aí aquele problema do golpe, aquele negócio do dia 8, tudo aquilo ali foi planejado pelo pessoal do PT antes da eleição. Por quê? Rapaz, vamos fazer isso para quando ele tomar posse, nós vamos deixar o Brasil numa situação difícil, porque nós vamos assumir o poder e ninguém vai fazer nada, vamos levando com a barriga, porque até agora, nós estamos em março, dia 27, não foi feita uma obra, é só a gastança, certo? O aumento de ministro, de secretário de Estado aqui no estado do Ceará, das despesas, aumento da carga tributária, compra de deputados federais, de senadores, certo? A gastança que houve lá para comprar móveis, lá do Alvorada, disseram que os móveis desapareceram, depois os móveis apareceram, quer dizer, são narrativas para confundir a cabeça do eleitorado brasileiro e tem pessoas que acreditam nessa imprensa marronzeira, nessa esquerda que gosta de mentir, certo? Porque a revista Isto É, ela publicou dizendo que o PT e a esquerda é uma organização criminosa. Está na revista Isto É. Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, ele disse que Lula e o PT têm dinheiro para gastar nas eleições até o ano de 2030. Só que a metodologia do pessoal do PT é de que eleição não se ganha um voto, se toma na marra. É assim que está acontecendo. Zé Disseu, certo? O capitão Cueca aqui do estado de Ceará e alta cúpula do PT, eles continuam, certo? Fazendo corrupção no Brasil, de manhã, de tarde e de noite. E cadê a nossa justiça a nível estadual e federal? Cadê o Supremo Tribunal Federal? Cadê o Poder Judiciário? Porque o Lula, ele pinta e borda. A esquerda está governando o Brasil do jeito que eles querem. Quer dizer, é um governo do samba do crioulo doido. É um governo totalmente desarrumado. Está sendo desmantelado o Brasil. E que foi feito no passado, está sendo tudo desfeito. Está entendendo? Porque eles querem implantar um sistema deles. Sistema esse que não está agradando a sociedade brasileira. E ninguém pode falar nada, porque se alguém for falar, opinar e cobrar, é considerado antidemocrático. Meus amigos, hoje sexta-feira, se você olhar para trás, até o ano de 2023, janeiro, o que foi que o presidente atual fez? O que foi que o governador atual fez? Nada. A violência aumentando no Brasil, as facções se instalam em todo o Brasil, com armamento perigoso, o crime aumentando, a violência, os roubos e o poder central calado fica. Não tem uma explicação. E agora tem eleição em outubro, eles estão trabalhando, certo, para escolher todos os prefeitos da cidade de Ubajara, de Caucaia, de Fortaleza e de todas as cidades do Interlã. Por que eles querem? Eles querem dominar o Brasil de ponta a ponta, certo? A nível federal, estadual e municipal com as prefeituras. E se isso acontecer,
Quem vai ser penalizado é a população brasileira, são os eleitores. Por isso, meus amigos, eleitores do Brasil, façam uma reflexão. Vamos fazer uma varredura em todas as câmaras municipais do Brasil, em todas as prefeituras. Vamos eleger pessoas que têm um projeto para o seu município, como vereador e como prefeito. Temos que colocar sangue novo, porque a população do Brasil é em torno de 220 milhões de brasileiros. Nós não podemos deixar esse pessoal que estão há 30, há 60 anos na política, passando de pai para filho. Você vê o caso de Pacatuba. É isso que acontece, meus amigos. É no Brasil tudinho, são as famílias brigando entre si, como houve a família dos Ferreira Gomes, entendeu? É assim, meu amigo. Essa política que está acontecendo no Brasil vem de muito tempo. Eles estão brigando entre eles pelo poder, pelo dinheiro, porque dentro da política corre muito dinheiro. É o negócio melhor do mundo, é ser vereador, ser prefeito, ser deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Que corre muito dinheiro, é muita mordomia. E eles fazem as coisas e botam uma pedra em cima, porque o Poder Judiciário Estadual e o Poder Judiciário Federal tem os advogados, certo? Que ganham dinheiro, tem um jeitinho. Aliás, tem um advogado em Brasília, certo? Que ele entra no Supremo Tribunal Federal de chinela japonesa, é o novo, de bermuda. Ele transita, certo? Lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Um dia desse eu fui aqui num órgão público, certo? Poder Judiciário Estadual, para tirar uma certidão negativa de uma empresa. Meus amigos, lá se você chegar de chinelo não pode entrar de bermuda de jeito nenhum, tem que entrar de paletó. Por isso que eu digo, e esse advogado é conhecido nacionalmente, ele entra lá nos gabinetes de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, entra de chinelo e de bermuda, senta lá na mesa, conversa, pega os processos, decide, conversa, e todos os processos que esse advogado pega, ele ganha. É um dos advogados que tem prestígio lá em Brasília. É o que eu digo, por isso que tem certos advogados que não têm prestígio, têm medo da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Aí eles estão abandonando a banca de advocacia. Tem um amigo meu que agora deixou o escritório dele, está trabalhando em aplicativo, porque é difícil, é as dificuldades, meu amigo. Mas sabe por quê? É porque o PT já está implantando o comunismo no Brasil. Tudo é fechado, a justiça é fechada, as repartições é fechada. Ele dificulta a vida da população brasileira. Aí aumenta os impostos, taxas e contribuições, existe a perseguição, certo? Você não pode dizer nada, que você é considerado antidemocrático. Naquele movimento que houve lá em Brasília, uma senhora de 80 anos, só porque ia passando na frente do quartel, com a Bíblia na mão, com a camisa do Brasil e um terço, ela parou para ver, ela foi presa, vai pegar 17 anos de cadeia. Ela não fez nada, ela não tinha nenhuma baladeira, tá entendendo? Agora, no Rio de Janeiro, aqui no estado do Ceará, na Bahia, certo? Rio Grande do Norte e outros estados, as facções armadas até os dentes, expulsando as pessoas das casas, roubando, vendendo droga, eles se matando entre si, porque aqui no Brasil existe uma guerra, certo? Aqui existe uma guerra entre as facções, os crimes organizados, tem uma guerra, não é uma guerra igual a da Ucrânia, mas tem guerra aqui no Brasil de muito tempo, só que as pessoas não percebem, é a matança. Chega no final de semana, quantas pessoas não é assassinadas no estado do Ceará, no Piauí e nos demais estados? Faça uma somatória, é uma guerra, mas o pessoal bota uma pedra em cima. É o Poder Judiciário, é o governo do estado, o governo municipal, eles botam uma pedra em cima, a imprensa só divulga aquilo que é de interesse do governo municipal, estadual e federal. Por quê? Porque a imprensa ganha dinheiro e a população entra pelo cano, é o desemprego aumentando, as empresas quebrando, dono de restaurante, de lanchonete, de comércio no modo geral, tendo dificuldade de pagar a sua energia, pagar os seus tributos, a sua folha de pagamento, porque os faturamentos estão caindo, e o governo não procura uma maneira de ajudar a liberar a linha de crédito para essas empresas de pequeno e médio porte, porque é difícil. Agora,
As grandes empresas têm as facilidades, recebem dinheiro do governo federal, do governo estadual, municipal, está entendendo? Porque tudo é um esquema. E os pequenos e médios empresários vendo dificuldade, entendeu? Tem que fechar seu comércio. Eu conheço um amigo meu que vai fechar o restaurante dele, porque ele não aguenta, o faturamento caiu, certo? E ele não sabe o que fazer. E a tendência todo dia é o faturamento cair. Meus amigos, eu nunca vi uma situação como essa no Brasil. E os políticos todos se preocupando, única e exclusivamente deles continuar no poder, porque tem muito dinheiro, está entendendo? À vontade, eles estão com a caneta, e quem está no poder pinta e borda, e a população, o eleitor, fica sem poder fazer nada, é as empresas quebrando, é a violência aumentando, é o desemprego aumentando, a fome aumentando em todo o Nordeste brasileiro, e ninguém toma posição, o serviço público municipal, estadual e federal deixa muito a desejar. É muito feriado no Brasil, por isso que o Brasil, meus amigos, porque o feriado é bom para quem é empregado, mas para quem é o patrão é difícil, porque quando tem um feriado, ele não está vendendo, está faturando, mas ele tem que pagar os impostos e as despesas. A despesa não para não, mas o faturamento não existe, porque é feriado, não chega uma pessoa para comprar, fica difícil. E cadê o governo que não vê isso, meus amigos? Olha, o Brasil está indo para o desgoverno. Aqui no Brasil é o desgoverno total, é perseguição, toma lá da cá, esse negócio é golpe, golpe, golpe. É só se eu pegar uma gilete e cortar aqui meu braço, é um golpe. É golpe, golpe, narrativa, narrativa, mentira, mentira. Está levando o povo no queixo de jacaré. Aí o pessoal fica acreditando, acreditando. Por isso, meus amigos, que vocês têm que estar ligados nas redes sociais, no programa da Rádio Terra FM de Calcaia, programa do dia, que tem a apresentação deste amigo de vocês, Dorival Lima. Por isso, meus amigos, que eu lhe digo, eu não sei em que situação o Brasil vai ficar. Infelizmente, essa é a verdade. Eu apenas estou relatando o que acontece. Eu faço um panorama, porque a situação no Brasil está difícil para todo mundo. Então, meus amigos, eu continuo de preto, que é uma maneira de eu protestar esse governo que está aí. Eu vou continuar de preto, certo? De segunda a segunda, certo? Todo dia eu mudo uma camisa, mas é a camisa preta, continua preta. Todo dia eu mudo uma camisa e uma calça, mas é preta. Eu tenho várias, certo? Eu vou usar, que é a maneira de protestar esse governo que está desgovernando o Brasil, está enganando a população brasileira, enganando toda a classe política. E no Brasil quem manda é Alexandre de Moraes no Poder Judiciário e Lula da Silva no dinheiro. E é o toma lá da cá, e a corrupção continua de manhã, de tarde, de noite, perseguição e narrativa e mais narrativa. Golpe, 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 golpe. Eles vão conversar com isso até na época da eleição, exatamente para justificar, certo, o que eles não estão fazendo, o que eles não vão fazer, e a população brasileira entrando pelo cano. Então, meus amigos, uma boa tarde e depois uma boa noite. Eu quero mandar um abraço para todos meus amigos ouvintes da Rádio Terra FM. Você clica no link e tem lá um sinozinho preto, você clica, você fica cadastrado e vai receber o programa simultaneamente. Então, meus amigos, eu agradeço a todos os meus ouvintes do Brasil e do mundo. Vamos rezar, porque só Deus é que pode salvar a população brasileira e a população do mundo. Por isso, meus amigos, essa é a realidade que eu tenho que apresentar para os meus amigos do Brasil e do mundo. Muito obrigado, fui!